Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não desistem facilmente. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sou Sandra Madureira, bem-vindos ao canal Voz Conservadora. Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro, 19h31. Desculpe o nosso atraso. Eu sou Sandra Madureira e estamos aqui hoje dividindo a bancada com o Dr. Valdez, nosso amigo, nosso querido, uma pessoa que se tornou um irmão, um amigo mais chegado que um irmão. Tudo bem, doutor? Como está? Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal todo que compartilha conosco desse momento. Agradeço muito o convite. Estamos aqui para bater um papo, falamos alguma coisa de saúde, em que a gente possa se ajudar. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, doutor. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, curtam, compartilhem e façam perguntas. Estamos aqui para isso. O tema da nossa live hoje, especialmente hoje, é saúde. Brasil e Peruíbe, expectativa ou realidade, é o nosso tema eterno. No entanto, hoje vamos focar um pouquinho na saúde da cidade de Peruíbe, do Brasil, da nossa nação. Essa é a nossa ideia. Eu estou aqui com o Dr. Valdez e eu confesso que eu fiquei surpresa com o seu currículo, que é excelente. É a idade. É a idade e a experiência. Dr. Valdez é médico formado na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes há 41 anos. Especialista em hematologia, hemoterapia pela Sociedade Brasileira de Hemoterapia e hemoterapia. Pós-graduado em hemoterapia. Foi coordenador do Hospital e Pronto-Socorro de Peruíbe durante 8 anos nos governos do Dr. Alberto e Gilson. Doutor, vou começar perguntando o que é hemoterapia. Hemoterapia é o tratamento feito com o sangue, aquelas chamadas transfusões de sangue. Como a gente sabe, Sandra, fazer uma transfusão de sangue não é simplesmente ir na geladeira, pegar uma bolsa e ligar na veia do paciente. Existe todo um processo, todo um risco médico, um risco químico em que isso precisa ser checado. A gente costuma dizer, a melhor transfusão é aquela que não é feita, porque a transfusão não é de todo inócua, ela apresenta riscos. Então, precisa ter um laboratório bem montado, precisa ter um médico que sabe do tipo de sangue que vai usar, as reações clínicas que podem acontecer e como tratar. Por isso, se tem o médico hemoterapeuta. Nós achamos sempre que é mais simples, né? Só pegar a bolsinha ali da geladeira e fazer o procedimento. É quase isso. Obrigada, doutor, pela explicação. Nosso objetivo aqui com a nossa live é levar informação e conhecimento não só para aqueles cidadãos da cidade, mas também todos aqueles que nos ouvem. Então, portanto, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre saúde pública. Se eu souber, eu respondo. Ah, sabe? A medicina, né, doutor, ela é um bem da humanidade. Sim. Né? E quero começar te perguntando o que é saúde pública e se em Peruíbe nós temos saúde pública. A saúde pública, Sandra, ela é um conjunto de medidas em que é feita para prevenir a saúde, prevenir a doença do cidadão e também para curar aquilo que já foi estabelecido. Então, a saúde pública é uma coisa muito complexa. Às vezes as pessoas que têm o poder de decidir sobre a saúde não entendem como saúde sendo uma coisa complexa. Não é colocar 2, 3, 5 ambulâncias no pronto-socorro e falar, está resolvido. Não é assim. A saúde pública é uma coisa mais abrangente. Ela fala das vacinas, fala dos exames rotineiros,
fala dos exames preventivos, Nossa, fala do prevenção. pré-natal, fala das medidas que se toma hoje para evitar a dengue do ano que vem, para evitar a Covid do ano que vem, o sarampo nos bebês, tudo isso é saúde pública. Então, basicamente, a saúde pública, ela envolve todo o tratamento feito a um indivíduo de forma, primeiro, a prevenir que ele não tenha doença e, segundo, quando ele tiver a doença, que seja bem tratado. Nós temos o que a gente chama de rede básica, que todo mundo já ouviu falar, que são os postinhos de saúde, e temos a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, onde tem as urgências. Então, nós temos saúde primária, secundária e terciária, e o que a gente fala que a terciária são os hospitais onde se fazem as cirurgias, as internações, e a primária é a rede básica, lá onde se começa a abordar o cidadão para cuidar dele. Basicamente, isso é a saúde pública. É bem amplo. Peruíbe consegue praticar políticas públicas? A saúde pública em Peruíbe, ela está nos estágios de saúde em primeiro grau, segundo grau, que é a rede básica e o pronto atendimento. E nós sabemos que, infelizmente, em Peruíbe, muita coisa se deixa a desejar. Coisa simples. Eu pergunto para você, se você quiser fazer ultrassom, quanto tempo você demora? Se a sua esposa for fazer um pré-natal, quantos ultrassons ela faz durante o pré-natal? E se ela for no postinho para marcar uma clínica, o postinho, eu não disse que o postinho é o local onde se faz a primeira prevenção? Então, se você no seu bairro for marcar uma consulta no postinho, quanto tempo demora para agendar a consulta para você? Então, vamos supor que demore 15 dias, 20 dias, 30 dias. Você vai e passa pelo médico. Aí ele pede exames. Quanto tempo para fazer os exames? Pronto o exame. Depois disso, pegou o exame na mão, quanto tempo demora para mostrar para o médico? Isso é saúde preventiva? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o paciente corre para onde? Para a UPA. Aí a UPA ferve de gente. Os médicos não conseguem atender, os pacientes se aglomeram lá dentro, é aquele sofrimento danado, uma espera de 2, 3, 4 horas. Então, os caminhos, os mecanismos, as ferramentas que poderiam ser usadas, Sandra, deixam a desejar, infelizmente. Isso não é de hoje, viu? Isso não é dessa semana, não. Isso acontece em Peruíbe já há muito tempo. Infelizmente. Infelizmente. E é um desejo da população ter saúde, né? Eu costumo dizer assim para os amigos, para a família, que o sonho do brasileiro é ter uma casa própria e ter saúde, para poder desfrutar do bem que ele conquistou. Nós sabemos o quanto é difícil ter uma casa própria no Brasil. Mas ter saúde está ficando também muito difícil, principalmente a questão da prevenção. Exato. Você não vê uma política pública adequada para que a pessoa não fique doente ou não fique gravemente doente. Eu vou perguntar para você, Sandra, quantos postos de saúde nós temos na cidade que estão sem atendimento? Nós temos uma pergunta já aqui sobre o posto de saúde do Bananal, né, que está totalmente desativado, inclusive sem portas, sem janelas, sem lâmpadas. Eu até perguntei, tem atendimento lá, né? Porque assim, claro que não, né? Como é que vai ter atendimento num posto que não tem o mínimo do mínimo, que o matagal já tomou conta? Aí eu perguntei, qual é o postinho mais próximo do Bananal? De Vila Peruíbe. Vila Peruíbe. O senhor sabe a distância de km, quanto tem? Olha, eu não sei exatamente, mas é um sacrifício, porque para ir para o posto do Bananal já existe uma distância significativa da família acessar aquele posto. Se lá não tem atendimento, aí já depende de um ônibus, de uma carona, de uma carroça, de uma bicicleta. Aí as coisas vão complicando. O doente andar num carro normal é uma coisa, andar de bicicleta, de carroça já é outra.
E eu atendi no Bananal, viu, Sandra? Entendeu? Aliás, eu já atendi em todos os postos de saúde Eu imagino. do Peruíbe, do Barra do Una, do Bananal, todos eles. Então, eu digo para você, os postos de saúde não é alvenaria. Os postos de saúde é uma estrutura que tem que ser colocada, administrada, tem que ter médico, tem que ter enfermeira, técnico de enfermagem, pessoal do administrativo, da recepção, e ter os implementos ali, uma seringa, uma injeção, um remédio para ser disponibilizado. Então, o posto de saúde, ele tem uma importância muito grande. Ele não pode ser simplesmente... Tem um posto aqui perto do Jardim Brasil, que ele já foi inaugurado, não já? Sim, já foi inaugurado. Ele está funcionando ou não? Será que está funcionando? Alguém sabe responder? Tá. A gente vê movimento, a gente vê gente lá. Tá. Então, Se tá atendendo, porque esse posto foi inaugurado e durante muito tempo, eu passei lá na frente todos os dias durante muito tempo, estava só o imóvel muito bonito, por sinal, mas sem atendimento Ficou bonito médico. mesmo. Então, o posto de saúde ele tem que ser tido como uma coisa de mais importância. É lá que começa a prevenção evitar as doenças, a prevenção da saúde propriamente dito. O trabalho dos agentes comunitários é um trabalho fantástico. Daquilo que nós chamamos de médico da família, programa de saúde da família, os agentes de saúde, eles conhecem todas as famílias, todas as pessoas que tem dentro da família. Se é usuário de droga, se é alcoólatra, se é violento, se é calmo, se é acamado, o agente de saúde, desvalorizado inclusive, ele conhece tudo, tudo. E as equipes do Programa de Saúde da Família, ele tem um certo número de agentes de saúde que precisa ter. E a maioria das equipes estão desfalcadas. Nesse período pandêmico, foi ainda pior, né? Eu, pessoalmente, estou aguardando uma consulta para o meu filho desde março de 2020. Então, eu fico pensando que é uma consulta preventiva, mas... E as pessoas que estão sentindo dor, que estão sentindo já uma situação, estão em situação já de tratamento. Né? Então... Exatamente. Na pandemia, com essa história de isolamento e tudo mais, tudo ficou mais difícil para o cidadão, para o usuário. Ficou difícil para quem administra? Ficou. Mas para o usuário ficou pior, porque é o usuário que estava gripado, é o usuário que estava com dor de barriga, era o usuário que estava com dor de cabeça, e ele tinha que achar socorro em algum lugar. Então, concentrou tudo na UPA. Falaram de um hospital que ia ser feito só para cuidar de Covid, que era um hospital de campanha. Ninguém viu esse hospital, ninguém internou, mas sim, houve investimento, mas... ficou aquela dúvida, isso já foi matéria de televisão, etc, não aconteceu etc. somente em Peruíbe, né? Isso não aconteceu só em Peruíbe, porque, vamos entender assim, a saúde não tem que dar lucro. E muitos administradores acreditam que a saúde tem que dar lucro. A saúde é investimento, é investimento, é investimento. Agora, na pandemia, na Covid, vou falar até baixinho para não assustar muita gente, saiu muito dinheiro do governo federal para tratar de Covid. E esse dinheiro não chegou no paciente de Covid. Então, meu Deus do céu, a saúde deu lucro. A saúde deu muito lucro. Mas isso não é política de saúde, Sandra. Pelo amor de Deus. A política de saúde é pegar todo dinheiro, todo investimento, todo aporte financeiro destinado à saúde e investir nela. E aplicar nela. Porque aí sim nós podemos ter uma saúde de qualidade. E, infelizmente, nesse período da pandemia, o usuário, o cidadão, sofreu demais. E tem gente aí com cirurgia marcada há 2, 3 anos, consulta agendada para 2, 3 anos, e por aí vai. Então, assim, quem tem dinheiro consegue um atendimento particular, um pouquinho mais caro, mas quem não tem, perece. Perece mesmo, infelizmente. Nós percebemos que o paciente de Covid, ele foi priorizado
E o restante não. As outras comorbidades, as outras enfermidades. Exato, exato. A pessoa tinha inclusive medo de ir até a UPA ou ir até o postinho, porque ela estava inclusive dizendo assim, não, tem alguém pior do que eu, tem alguém com Covid, tem alguém precisando de uma vaga, tem alguém precisando de um respirador, então eu vou ficar aqui, vou me cuidar aqui da melhor maneira possível. E aumentou muito a automedicação, né? Vou na farmácia, compro um comprimido da minha ideia, ou de uma sugestão do balconista da farmácia, ou e vou tomar. Ou Google lá, né? Ou vai no Google, é verdade. Dr. Google. Dr. Google. E toma com medicação. Esse sintoma, o Google me disse que eu tenho provavelmente isso aqui, e vou lá e tenho a automedicação. Infelizmente, isso aconteceu numa força bem maior, hoje já um pouco mais branda, mas ainda continuamos sem uma saúde pública decente. Nessa situação, o que o Dr. Valdez pensa sobre o Covid em nível Brasil, em nível mundo, Brasil e Peruíbe? Sandra, repetindo um pouco o que eu falei antes, quando você aplica políticas na saúde, políticas de saúde, você faz uma saúde bem feita. Quando você introduz a política dentro da saúde, aí a coisa vira um lixo. E colocaram nessa história do Covid, nessa pandemia, uma intervenção política muito grande, e que inclusive nós todos enxergamos que houve uma movimentação de dinheiro muito grande. Isso, estados, prefeituras, tiveram a liberdade de fazer com o dinheiro o que bem entendiam, em nome da Covid. Então, começaram a falar das vacinas, porque a vacina é a solução, porque a vacina é a solução. Gente, as vacinas demoram anos para ficarem prontas. Anos. Veja a história das vacinas todas, vocês vão pesquisa, vocês veem que elas demoraram anos para serem aprovadas e colocadas em uso. Nós tivemos vacinas de 6 meses, por isso que o laboratório não se responsabiliza por efeitos colaterais, o presidente não se responsabiliza, o governo não se responsabiliza, Quem o prefeito... Ninguém se responsabiliza pelos efeitos colaterais. E olha, nós estamos tendo muitos casos de efeitos colaterais. Sabe, eu não sou, como se dizia antigamente, o repórter ESSO. Eu não sou, mas... Pesquisa, meu Deus do céu, na literatura mundial, o número de casos que teve de efeitos colaterais. Por isso que existe esse movimento no mundo inteiro contra o passaporte sanitário. Só faz isso se estiver vacinado, só faz isso se estiver vacinado. Mas muitas pessoas não acreditam na vacinação, não acreditam por motivos óbvios. Tecnicamente falando, ela foi criada muito rápido, ela custa muito caro, a gente vê claramente que isso tem interesse financeiro, então está tendo esse movimento contra o passaporte sanitário no mundo inteiro. O Brasil, apesar de críticas tantas aí, vacinou mais que muitos e muitos países no mundo todo. Então, hoje, com a vacinação, aí fala assim, mas a vacinação permite que você pegue uma Covid mais branda. Eu tenho amigos, médico inclusive, que tomando a segunda dose da vacina foi a óbito. Médicos. Então, assim, não é coisa que... isso aqui não acontece no pobre, isso acontece no rico. Não fala isso, não. Acontece em qualquer um. Verdade. Eu perdi amigos pelo Covid, vacinados. Então, assim, se era para ser mais branda, não foi tão branda assim, porque eles foram a óbito, mesmo vacinados. Então, eu penso, a Europa já fala em quarta... Sim, quarta dose, quinta dose. Já fala também que já houve aí uma, sabe? Então, no Brasil, nós tivemos a segunda onda, se lá na Inglaterra está tendo a quarta onda, nós vamos ter que suportar isso. Acreditar que virá uma vacina com um potencial mais seguro e nós vamos conviver com a Covid durante muitos anos, como nós convivemos com a dengue, com a gripe, etc.
e aí sim as coisas vão voltando aos eixos. Penso assim, né? Esse é meu jeito de ver. O passaporte sanitário, ele é inconstitucional. Ainda assim, países estão exigindo e o povo está reagindo Exato. ao passaporte sanitário. Por quê? Porque existem pessoas que estão realmente aguardando aquela vacina que possa ser Exato. chamada de Segura, segura, é. né? De segura. E quem se vacinou e quem não se vacinou, ele merece o mesmo respeito, tanto um quanto o outro, precisa ser respeitado. Quando você vai ao médico, você vai ao ambulatório, você vai à sala de medicação, a enfermeira tem a obrigação de dizer, olha, esse frasco que o senhor vai tomar contém isso, e o senhor está vendo o frasco? Eu vou abrir agora. Perfeito. Abre na sua frente, certo, doutor? Perfeito. Abre na sua frente e diz, olha, eu vou injetar, ou eu vou, né, como fala, aplicar em você esse medicamento assim, ok? Ok. A pessoa, então, nessa situação em especial, eu queria lembrar a todos aqueles que estão nos ouvindo, estamos aqui a Beatriz, a Idelma, a Cláudia Francelino, estão nos ouvindo, obrigada por estarem conosco, mas dizer a todos aqueles que nos ouvirão depois, posteriormente, que é muito importante que você, cidadão, pai, mãe, você que tem o seu pai, a sua mãe, o seu filho, entre na sala de medicação e exija que a enfermeira mostre para você o que você está tomando. Exato. Porque também é responsabilidade nossa, não é, doutor? É verdade. Eu tenho dois aspectos importantes dentro dessa coisa toda chamada Covid. Uma é em relação ao médico. O médico estudou dentro dos bancos da faculdade por 6 anos. Depois disso, que ele saiu, ele não parou mais de estudar. O médico não pode parar de estudar. Não pode. Então, o médico estuda. Quando chega em determinado momento, ele é proibido de prescrever alguns medicamentos. Não, o médico tem autonomia de prescrever. Ele fez um juramento de fazer de tudo para salvar o seu paciente. Para fazer de tudo para salvar o seu paciente. Mas não foi isso que aconteceu, doutor. Não foi isso que aconteceu. Os médicos foram os últimos a serem ouvidos e ainda não estão sendo ouvidos. Exato. Quer dizer, político sabe mais que médico. Né? O parente sabe mais que o médico, o enfermeiro sabe mais que o médico, e o médico não está conseguindo. Então, um aspecto que eu acho importante, Sandra, é essa, de que o médico tem a liberdade de prescrever. Quando ele prescreve, ele carimba e assina embaixo. E se responsabiliza. Ele é responsável por aquilo que ele prescreveu. Outra coisa é o indivíduo, o cidadão, que é chamado para ser vacinado. Eu não estou negando, eu não sou negacionista da vacina. Não sou. Mas o cidadão tem o direito, deve ter o direito de dizer, eu quero ser vacinado ou não. Tem estudos, Sandra, que falam que o paciente que teve Covid, ele tem uma imunidade 6 a 7 vezes maior do que quem toma vacina. Mas isso não é respeitado, gente. Isso não é respeitado. Então, obrigam a tomar a vacina mesmo aqueles que já tiveram Covid. Eu acho que ele tem que ter o livre-arbítrio na vida dele e falar, eu vou aceitar a vacina. Foi esclarecido? Foi. As vacinas lá no posto de saúde estão disponíveis? Estão. Então, todas as mamães levam as crianças para vacinar, todos os adultos que têm que tomar suas vacinas vão lá tomar, mas assim, isso tem que ser opcional no caso da Covid. Né? Por quê? Porque o cidadão está vendo muitos exemplos de efeitos colaterais. Então, deixa ele decidir. Sim. Deixa ele decidir. Sim. Né? E isso, infelizmente, está sendo tolhido do cidadão. Doutor Valdez, eu toquei nesse assunto do paciente também ser responsável por aquilo que está sendo aplicado nele, porque não sei se o senhor acompanhou essa semana, um bebê de 5 meses na cidade de Jundiaí, a mamãe levou o bebê para ser vacinado e a enfermeira trocou o frasco. Ao invés de tomar a vacina natural de um bebê de 5 meses, aplicou
uma vacina de Covid-19 num bebê de 5 meses. E aí eu pergunto, né, a mãe, segundo a reportagem, a mãe viu o frasco, ela até viu o frasco correto, mas na hora da aplicação a enfermeira teria feito a confusão. Agora eu pergunto, tanto cuidado, né, para separar as pessoas, as outras enfermidades e o Covid, o que estava fazendo aquele frasco de vacina Covid-19 num ambulatório onde o bebê seria atendido? Então, assim, todo o nosso cuidado, toda a nossa responsabilidade é grande. E não adianta o enfermeiro dizer, a senhora não sabe, a senhora não entende. Exija o seu direito. Você tem direito de saber aquilo que está sendo aplicado em você. Graças a Deus, a bebê está bem, apesar da bebê de 5 meses ter um diagnóstico de cardiopatia. Cardiopatia. E nós sabemos que parte das pesquisas até agora em relação à vacina é a miocardite. Que é uma doença, uma inflamação no coração e que pode levar a complicações severas e até mesmo a óbito. Esse é o medo dos pais. Imagine você, um bebê de 5 meses. Mas veja, Sandra, num ambulatório, num posto de saúde, onde se está fazendo vacinação, a administração dali deve ter o discernimento de fazer a separação muito bem feita, como você falou. Então, aqui é só Covid, aqui é só vacinas infantis, etc. E acredito, mesmo você falando que no local, no posto de saúde, onde tem a vacinação, tem uma muvuca, como a gente fala. Um monte de gente, os querendo passar na frente, não sei o quê. Eu até acredito que isso possa existir, mas a administração do posto tem que separar. Tem que separar. Tem que separar. Mas não é piada, porque a gente viu isso em vários vídeos e fotos no WhatsApp, divulgado para o mundo inteiro, enfermeira vacinando o braço da mãe, ao invés de vacinar a criança. A enfermeira vacinando o próprio braço, quer dizer, o idoso que foi levado pela filha, então a injeção não vai no idoso, vai na filha. A gente vê uns absurdos que acontecem. A gente vê uns absurdos que é real, não é piada, é real. Então, tudo isso pode acontecer. Então, eu imagino assim, se eu tivesse um netinho, uma netinha vacinado de uma forma errada, como foi, acho que eu já tinha infartado. Porque, gente, os efeitos da vacina, nós não podemos falar, eu tomei e não senti nada. Não diga isso. Tem várias pessoas que falam, estão falando da vacina, eu tomei e não senti nada. Você não sentiu nada hoje. Você não sabe como será amanhã, semana que vem, mês que vem. Deus queira que não aconteça nada. Deus queira. Mas a vacina é muito nova, é muito recente. A gente não sabe ainda dos efeitos colaterais que podem acontecer mais adiante. Essas outras vacinas consagradas, nós tomamos com segurança. E mesmo assim, tem muita gente que fala, tomei a vacina da gripe, 2 dias depois peguei uma gripe e quase morri. Mas sabe, não é efeito da vacina. Isso não é efeito da vacina. Agora, da Pfizer, da Coronavac, da AstraZeneca, Moderna, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe. Doutor Valdez, nós vamos sobreviver ao Covid-19? Nós vamos sobreviver ao Covid-19 a partir do momento em que a política diminuir sua força. Quando a gente tiver uma coisa mais coerente em relação ao tratar a doença, nós já passamos por doenças piores. Nós já passamos por doenças piores e sobrevivemos. Morreu muita gente, é verdade, mas assim, nós superamos. A tecnologia, a biociência propriamente dita, ela é muito avançada, gente. É muito avançada. Hoje nós falamos em nanopartículas, que tem muita gente que não tem nem noção do tamanho dessa partícula, quando eu falo em nanopartícula. E nós criamos isso. E nós vamos sobreviver, sim. Nós vamos desenvolver vacinas melhores, nós vamos desenvolver tratamentos melhores e nós vamos sobreviver.
E por falar em tratamentos melhores, já tem aquele tratamento antigo, né? Do remedinho de verme que previne, sim, o ataque viral. Aí fala assim, mas por que no presídio não teve tanto Covid? Porque lá eles tomam remédio para evitar a escabiose, tá? A sarna, tá bom? Então é por isso que... Essa é uma pergunta interessante. A incidência de Covid dentro dos presídios, onde são todos aglomerados, foi pequena, ou é pequena, né? Então, tem coisas lógicas, tem coisas que gritam assim na nossa cara e a gente precisa ter um mínimo de esperteza para poder entender essas coisas. Nós ficamos pensando como será a saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E até de pessoas idosas também, né? Pessoas tão próximas. Como será essa saúde após Covid-19? Nós temos que botar a boca no microfone ou botar a boca no trombone. Nós temos que brigar para que as coisas entrem no normal. Senão, seu filho, seu neto, seu bisneto vai perecer. Nós brigamos hoje para que no futuro as coisas sejam melhores. Exatamente. Perdemos muitas pessoas queridas, perdemos muitos parentes, amigos, é verdade. Mas continuamos falando, continuamos brigando, continuamos fazendo esse ensaio todo para que nossos filhos, netos, bisnetos tenham uma condição de saúde, de vida melhor do que esse terror que nós estamos passando, esse medo todo que nós estamos passando. Nós podemos falar de máscaras? Fica à vontade. O uso de máscaras. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, em relação à máscara, só vale para aquele que fala cuspindo, daquele que tosse na tua cara, daquele que espia na tua cara. Fora isso, a máscara, o tamanho do vírus e o tamanho da bactéria é uma coisa absurda. O vírus é um pontinho, a bactéria é uma coisa gigantesca. Então, esses buraquinhos da máscara são assim muito grandes para evitar que um vírus passe. Então, se o vírus quiser passar por ali, ele passa tranquilamente, tá? É muito grande. Então, o vírus, com a maioria dessas máscaras que nós temos, ele não dá segurança nenhuma. Então, o que pode dar segurança é quando a pessoa fala e nas gotículas sai o vírus, quando a pessoa espirra, nas gotículas sai, a respiração, se for muito próxima, sai, ou o contato propriamente dito, um beijo, né? Mesmo no rosto, mas um beijo. Então, isso é uma transmissão. Então, quando a gente fala do distanciamento, tem até algum sentido. Mas falar em máscara, sinto muito, mas isso não tem o menor sentido. Eu uso máscara porque me obrigam a usar, né? Mas não porque eu vejo a segurança em cima disso. Mas você vê que é um contrassenso, Sandra, porque hoje já está liberado os jogos de futebol, UFC. Já falaram do carnaval, que está liberado. Então, o vírus agora tira férias nesse período do verão e volta só no inverno. É assim que funciona? Não, não é assim, gente. Não é assim. Sejamos coerentes. Então, se você quer usar máscara, você use. Mas o que eu penso é que nós não deveríamos ser obrigados a usar a máscara. Usa quem quer. Porque por algum motivo tem alguma comorbidade, queira se proteger, queira... Exato. Eu sempre gostei da questão do distanciamento. Eu acho que o distanciamento te protege melhor do que uma máscara. Principalmente algumas máscaras que você observa que não tem a menor proteção ali. Exato. No Japão, por exemplo... Sem dizer, doutor, desculpa te interromper, que ela cai, a gente pisa na máscara, pega a máscara, vai pro banco do carro, como chama? O console do carro, e dentro da bolsa, fora da bolsa, põe na sacola, tira da sacola. Então, o que aconteceu com essa máscara? Como é que ela vai te proteger se ela já está tão comprometida? Então, no Japão é cultural que uma pessoa quando se resfria,
fica gripada ou tem algum problema de doença pulmonar, ela põe a máscara. Ela põe a máscara para não passar para as outras pessoas. Isso é cultural. Então, uma autorresponsabilidade. Exato. Agora, se você tem uma doença que você pode passar para outras pessoas, tem todo sentido você usar máscara. Mas a gente ser obrigado a usar máscara... Obrigada, Zenir. De todo jeito, não. Nesse sentido, não. doutor, qual seria a nossa melhor forma de prevenção? Eu acredito que o bom senso está acima de tudo, sabe? Então, a higienização das mãos e outra coisa, quando se passa álcool gel nas mãos, ele vai servir, vai funcionar se as mãos estiverem limpas. Tá. Não adianta você pegar uma mão toda encebada e passar álcool gel que não funciona. O mecânico chega aqui, então, tá com a graxa, tem que lavar, lavar a mão com água e sabão e depois usar o álcool gel. Essa é uma das melhores formas, porque tem muitos trabalhos demonstrados, inclusive com marcadores, que se você põe a mão na maçaneta da porta e você põe a mão no objeto, depois, dali a pouco, todo mundo já transmitiu. No self-service, por exemplo, ele pega a pinça ali para pegar o alimento, dali a pouco todo o restaurante já está comprometido. Isso é verdade, isso é microbiologia. Esses estudos existem, eles comprovam isso. Então, se você lavar bem as mãos, você usar o álcool em gel, manter o distanciamento, eu acho que você está colaborando muito pela não transmissão da doença. Pense sempre nos seus familiares, proteja sempre os seus familiares, proteja as crianças, porque as crianças, se elas forem assintomáticas, elas são transmissores assintomáticos, elas vão transmitir para todo mundo, né? Então, proteja as crianças. Agora as aulas voltaram, mantenha os mesmos hábitos de higiene das crianças e da sua casa também. Eu acredito que nós tenhamos uma idade próxima, né, doutor Valdez, mas quando eu era criança... Eu tenho 35, qual a sua? 45. Só que não. Só que não. 6.0, hein? 6.0, orgulho de 6.0. Quando eu era criança, nós tínhamos horário na escola para lavar as mãos. Exato. O professor saía conosco para o intervalo, lavava as mãos, escovava os dentes, retomava para a sala de Sandra, aula. mas naquela época se cantava o hino nacional também, cantava o né? hino nacional também, se tinha respeito aos professores. Hoje ninguém sabe o que é o hino nacional. Pois é, né? Precisamos resgatar isso daí. Eu quero muito agradecer as pessoas que estão nos assistindo, lembrá-los que toda segunda-feira nós teremos 30 minutinhos de live. Nossa live está terminando com gostinho de quero mais. Mas eu quero ainda, doutor Valdez, perguntar se como que o cidadão da cidade de Peruíbe, na qual nós moramos, escolhemos essa cidade para viver, é uma cidade maravilhosa, tem tudo que nós precisamos para ser uma cidade próspera. Como que nós, cidadãos comuns, né, de qualquer bairro aqui da cidade, podemos contribuir para que tenhamos essa saúde de qualidade? O que a gente tem que fazer? Eu concordo plenamente com você, Sandra, quando você fala que Peruíbe é uma cidade maravilhosa, e ela de fato é. Nós temos a reserva da Juré, uma coisa linda, temos essa praia nossa perfeita. Guaraú. Olha, então nós temos muitas e muitas coisas da natureza que nos propicia uma saúde melhor, um bem-estar melhor. O que nós temos que fazer é continuar fazendo esse trabalho de divulgação daquilo que nós sabemos, fazer um trabalho de conscientização das pessoas para que a gente devagarinho vá melhorando. As pessoas que são de opinião, façam um esforço, abra a boca para falar. A gente tem muita gente boa que está no silêncio e acho que as pessoas têm que se manifestar a favor da nossa saúde. Então, entidades de classe, sindicatos, associações, nós temos que nos unir sempre com o propósito de trazer a nossa cidade para o lugar que ela merece. Então, Peruíbe tem muitos frutos a dar em prol do cidadão peruibense, das pessoas que escolheram Peruíbe para morar, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Vamos nos envolver cada vez mais com a nossa doação.
Nós temos que nos doar para aquilo que a gente quer para o futuro, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, do que acabamos de falar agora há pouco. Então, é dessa forma, Sandra, que participando dessas atividades, a gente pode, lá na frente, colher frutos melhores do que os de hoje. Eu perguntei ao Dr. Valdez no início da nossa live, na verdade, antes de começarmos, né? O que nós estamos fazendo aqui, né, doutor? Você deixou lá a sua família, deixei a minha, o pessoal que está aqui nos ajudando nos bastidores, o pessoal que está nos ouvindo parou. O que nós estamos fazendo aqui? Será que estamos aqui apenas para criticar? Não. Apenas para apontar? E ao que nós respondemos um ao outro aqui. Nós estamos aqui porque nós acreditamos Exato. Que é possível ser melhor, que é possível com vontade política, com uma gestão qualificada, com as pessoas certas, nos lugares certos, Exato. Fazendo a coisa certa, com autorresponsabilidade. Então nós estamos aqui por nós e pelos nossos, né, descendentes, perfeito. Com certeza. Então, nós estaremos aqui ainda, eu espero que o senhor possa voltar para a gente continuar nosso bate-papo. Tem muitas pautas, né? A gente poderia falar de muitas outras coisas, mas nós queremos respeitar aí o nosso horário e aquelas pessoas que estão nos ouvindo. O Zenildo, um abraço, Zenildo está nos ouvindo, muito obrigada pela sua participação conosco. E eu abro aqui, Dr. Valdez, obrigada pelo seu carinho, que de pronto aceitou o desafio de estar aqui. Abro então para suas finais considerações. Não é um desafio estar aqui, é um prazer enorme estar aqui ao lado da Sandra, essa pessoa maravilhosa, que teve a preocupação de organizar isso tudo para que a gente transmita a informação. Eu sei que muitas pessoas não concordam comigo do que eu falei, eu falo por experiência, não falo por achismo, e eu sou estudioso no assunto. E eu conheço várias pessoas que não são médicas e que são estudiosas no assunto. Também falo com bastante fundamento. Diferente de alguns deputados e alguns senadores que querem ensinar aos médicos como fazer a medicina propriamente dito. Estou à disposição, sempre que puder estar aqui, estarei, e espero ter colaborado, ter tirado alguma dúvida com o pessoal de Peruíbe, e estou à disposição. Sempre doutor, que quiser falar comigo... Posso fazer uma última pergunta? Pode. Aproveitar a sua presença aqui. Que hora que é o lanche? Que hora que é o lanchinho? Tratamento natural. Olha, o tratamento natural, ele não é uma ilusão. O tratamento natural existe há muitos anos, milhares de anos existe o tratamento natural. Então, quando você fala em usar uma erva para fazer um chá, aí alguns falavam assim, se não fizer bem, mal não faz. Não é verdade. Existem ervas, as ervas são poderosas, têm o seu princípio ativo muito importante, cada erva usada para uma coisa, e essa energia que tem nas ervas, nas plantas, o tratamento natural que nós chamamos propriamente dito, ele funciona, e funciona muito, mas tem que ser indicado por pessoas que têm conhecimento. Não vai pegando qualquer matinho do chão e fazendo um chá, que pode dar um B.O. grave, tá bom? Mas depois podemos até falar várias coisas, viu, Sandra? É verdade. Eu sei que o tempo hoje é curto, mas é um assunto apaixonante. Eu entrei no seu Face, né, para procurar uma foto para a live e vi que você tem um apreço, né, pela medicina natural. Poderia ser um tema de um próximo encontro. Uma próxima vez. Fica aí mais um desafio. Suas considerações finais, doutor? Agradeço o convite. E, gente, acredite na Sandra. Essa mulher tem assim, uma servidão muito grande em prol do ser humano. E eu me sinto muito honrado de estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Dr. Valdez, muito obrigada por aceitar o convite. Eu me senti tão honrada que de pronto ele aceitou e já marcamos na segunda-feira, hoje. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar abrindo e falando e abrindo a nossa voz e que seja uma voz importante, que você que está aí nos ouvindo possa participar conosco também desse desafio. E eu quero
dizer que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger a cidade de Peruíbe e que sejamos grandemente abençoados. Obrigada, pessoal. Que Obrigada, assim seja. equipe. Que assim seja. Até mais, pessoal. Tchau.